Olá, gente, tudo bom? Bom, o tema da nossa aula de hoje é uma introdução à história do direito e explicar um pouco qual que é a função do estudo da história do direito nesse nosso conteúdo, especialmente nesse momento do início do estudo da ciência jurídica por vocês. Bom, a gente já conversou outras vezes, né, e eu já introduzi um pouco essa ideia de qual que é a razão pela qual, ou um pouco o que é o objeto da história do direito, e num primeiro momento, para o aluno inicial do direito, estudar história, né, jurídica ou historiografia jurídica, pode parecer muito só uma sequência de sistemas jurídicos. Então vamos pensar, estudar o sistema hebreu, o sistema babilônico, estudar os romanos, os gregos, estudar a Idade Média, pensar, enfim, diferentes formas como o direito foi apresentado, foi tratado ao longo do tempo, do espaço, e que supostamente a gente chegaria magicamente no lugar onde nós estamos. E não é exatamente isso que a gente vai fazer, até porque esse não é o objeto do nosso estudo. Basicamente, o que a gente pretende nesse momento e o que a gente vai fazer ao longo desse período é se dedicar a olhar sistemas, olhar lugares, espaços, tempos, formas de solucionar problemas ou de pensar relações jurídicas ou de pensar procedimentos que nos levem ou possam nos conectar à forma como a gente pensa o direito hoje na nossa relação temporal, espacial, local, nacional. Então, antes da gente poder localizar isso, é importante a gente pensar um pouquinho de qual que é essa função, qual que é esse objeto da história do direito. Bom, quando a gente olha e pensa especialmente um objeto de estudo histórico, a primeira associação que a gente faz é com relação ao passado. Então, muita gente pensa que estudar história é só olhar para trás, né? Aí a gente pode muitas vezes dizer que olhar para trás é importante para que a gente possa entender o futuro ou para que a gente possa entender o presente. Isso tem uma certa utilidade, mas não é bem esse o ponto que a gente quer aqui. Na verdade, quando a gente faz um estudo de um objeto histórico, a gente pode ter alguns objetivos que são distintos e que têm funções distintas também. A gente pode olhar para um objeto histórico, seja ele muito passado, seja ele do passado recente, ou ele seja muito próximo da nossa realidade, simplesmente por curiosidade. A gente pode olhar para aquilo, é legal, é interessante, né? Tem elementos curiosos, enfim. A gente vai lá, simplesmente se diverte com isso, acha isso interessante e ponto. Acabou, deixa aquilo lá parado, intacto. A gente pode olhar para esse passado ou para essa realidade, num tempo e espaço diferente, para que a gente possa buscar conexões com a nossa realidade. Seria equivalente a gente viajar para comprar uma coisa legal que não tem um lugar onde a gente mora. Então, você vai lá, busca aquilo, ou pede para trazer, enfim, você vai lá, busca aquele elemento, traz para a tua realidade e passa a fazer uso disso na tua realidade. Então, por exemplo, a gente vai lá e faz compra de um berimbau e você mora em Curitiba e você não joga capoeira, você possivelmente vai lá, vai achar legal esse objeto, vai trazer isso para a tua realidade, mas isso não necessariamente vai ter uma função útil como é pensado originalmente para aquele objeto. Bom, a gente também pode olhar para essa realidade distante no tempo e no espaço e compreender o significado e todos os elementos que compõem essa realidade, esse espaço, naquele tempo e espaço específico. Portanto, a gente vai olhar para aquilo tentando se afastar, claro, não de forma total, porque isso é impossível, da nossa presença e da nossa realidade atual, mas tentar olhar para aquilo na experiência em que aquilo aconteceu. Se a gente fosse fazer a relação com a viagem, seria o equivalente, por exemplo, a gente viajar para um lugar muito diferente daquilo que a gente conhece, ou daquilo que a gente gosta, ou daquilo que a gente entende como nosso ambiente natural, e a gente viver aquela experiência de forma concreta. Por exemplo, ir para Machu Picchu e comer exatamente como aquelas pessoas comem naquele ambiente sem que você leve barrinha de cereal ou Gatorade, por exemplo. Seria, então, viver aquela experiência da forma mais completa possível. Tentar observar aquele contexto, daquele tempo, daquele espaço, o mais aproximado possível naquele tempo e espaço em que aquilo existe. Claro que isso sempre vai ter uma barreira, porque é impossível que a gente consiga olhar para um outro ambiente, seja ele no tempo ou no espaço, sem que a gente use as nossas referências. É muito comum a gente fazer aquele tipo de raciocínio, né? Nossa, mas se eu vivesse naquela época, eu seria de tal forma. Se eu vivesse naquele momento, ou se eu estivesse em tal lugar, eu faria algo diferente. É natural que a gente faça isso, porque afinal de contas nós temos referências que são muito próprias nossas. Mas vejam, tudo isso, de alguma forma, compõe o estudo historiográfico. E quando a gente transporta isso para o direito, a gente também tem que pensar que o tempo do direito é diferente do tempo da história. O tempo da história, ele é geralmente localizado no passado ou não no presente que nós estamos vivendo. Ou seja, a gente se transporta para um outro momento, num outro espaço, para ou buscar esses elementos
apenas para que a gente possa vê-los de forma de entretenimento, vamos pensar, para que a gente possa trazê-los para a nossa experiência e colocar na nossa experiência local, ou para que a gente possa olhar dentro desse tempo e espaço em que isso existe e localizar isso dessa forma. Se a gente pensa isso na forma do direito, a gente poderia, vamos pegar um exemplo bastante comum, imaginar o que seria o direito medieval. A gente pode olhar para aquilo lá e ver que tem coisas muito curiosas e muito diferentes da nossa realidade. A gente pode pegar aqueles elementos que sejam conectados ou parecidos com a nossa realidade e tentar ver no que eles se adaptam, ou no que eles não mudaram, ou no que eles se mantêm. Ou a gente pode simplesmente tentar se manter imerso nessa realidade e tentar verificar e entender por que aquelas pessoas faziam aquelas práticas ou tinham aquelas intenções ou aquelas relações jurídicas, morais e éticas naquele contexto. Para isso, é claro, a gente não precisa só ou não deve só olhar para aquele direito, a gente tem que olhar para uma coisa muito mais ampla. Portanto, com isso eu quero demonstrar para vocês que o estudo da história do direito ele é um pouco mais complexo do que simplesmente ver uma coisa do passado, ou a gente simplesmente tentar conectar elementos jurídicos do passado e do presente como se fossem a mesma coisa. Um exemplo bastante simples disso é quando a gente fala no conceito de família. A gente não pode imaginar que o conceito de família foi o mesmo lá para os romanos, para os gregos, para a Idade Média, seja os mesmos para os chilenos, para os argentinos, para os americanos, para nós aqui. Ou seja, são elementos que sofrem mutações ao longo do tempo. Mas bem, fixado isso e pensado a partir dessa perspectiva, a gente tem que pensar qual a razão de estudar isso. Você está pensando, tá, tudo bem, tudo isso é muito lindo, mas para que isso vai servir na minha vida? E isso responde ou tenta responder uma pergunta que é bastante comum quando a gente faz algum curso, né, como é o caso de vocês que estão fazendo direito. Afinal de contas, para que eu vou usar isso? A razão pela qual vocês vão usar isso, se a gente for ser muito sincero, é nenhuma. Muitos autores e boa parte dos historiadores do direito reconhecem isso. Se a gente for ser bastante utilitarista, ou seja, em que momento da minha vida, daqui 5 anos, eu vou usar isso, a menos que você vai estudar a história do direito, em termos bem concretos, eu posso dizer, para nada. Qual vai ser a função na tua formação? Bom, a ideia é justamente que vocês consigam, ao longo desses anos, e nesse período especificamente, formar ou construir uma forma de construir raciocínio jurídico. Pode parecer um pleonasmo, mas faz sentido. A ideia é que vocês consigam, ao observar essas transições e ter contato com esses elementos que vão ser, em algum momento, estudados no contexto em que eles estavam, em algum momento transportados para a nossa realidade atual, ou seja, que vocês tenham contato com essa técnica historiográfica e que com isso vocês sejam instrumentalizados e consigam e tenham a competência, a habilidade de futuramente poder trabalhar com os diversos elementos jurídicos em diferentes tempos e espaços. Afinal de contas, o direito que a gente estuda hoje, o direito que a gente vive hoje, não é o direito que a gente vai estudar, viver e trabalhar daqui 5, 10 anos. Portanto, é importante que a gente tenha essa capacidade e habilidade de fazer essas adaptações, ou seja, compreender os contextos em que determinadas circunstâncias legais, jurídicas, procedimentos foram criados, estabelecidos, compreender esses elementos no contexto em que eles foram colocados, perceber o quanto eles possam ter sido transformados ao longo do tempo e como que eles vão ser aplicados na atual conjuntura. Ou seja, estudar a história do direito permite que a gente consiga entender o lugar onde aquilo foi produzido, como que isso vai se transformar, se é que vai se transformar ao longo do tempo, e como que isso vai chegar no momento presente, e quanto isso vai ser influenciado, eventualmente, por essas mudanças que a gente tenha no presente. É óbvio, e um exemplo muito bem acabado disso é o Código Penal, que é de 1940. O contexto social, econômico, político, familiar, de vida era muito distante daquilo que nós temos hoje. Mas é evidente que nós conseguimos usar o mesmo código porque nós fazemos adaptações de interpretação e de olhares. Portanto, esse nos dá uma outra ferramenta e um outro toque de como que a gente faz o uso da história do direito. É pensar que ao olhar para o passado, seja uma realidade jurídica, seja uma realidade física, sociológica, seja um fato qualquer, ou seja, uma construção legislativa, por exemplo, um código, uma lei, a gente entender que isso tem um contexto, que isso tem um ambiente próprio e que essas transformações nos levam ao presente e que a gente consiga fazer essas adaptações de tal forma a isso fazer algum sentido. Bom, pensar dessa forma então, a gente consegue imaginar que se eu pego o Código Penal lá de 1940, consigo utilizá-lo hoje, isso significa que eu estou usando o mesmo código
Porém, eu não estou usando ele de forma literal, ainda que, claro, eu faço uma leitura óbvia do texto em que acontece. Mas a interpretação, o olhar que eu dou em torno desse código é que muda. Portanto, quando a gente fala em estudo do objeto de estudo da história do direito, a gente está pensando justamente isso. Não é só olhar especificamente o fato ou aquela coisa de forma separada no tempo e no espaço. Significa que a gente vai estar, de alguma maneira, pegando esse objeto, seja uma realidade, seja um sistema jurídico, seja um código, seja uma lei, seja um procedimento, colocar isso na nossa realidade e fazer uma nova interpretação a partir das nossas referências atuais e por isso a gente possa pensar como que isso vai ser útil e se isso vai ser útil. Se eventualmente ele vai ter a mesma utilidade que ele tinha antes, se ele vai ter a mesma função prática, se ele vai ter a mesma relação. Vejam, a ideia é basicamente essa, a gente conseguir compreender, afinal de contas, da onde a gente parte, para onde a gente chega, ainda que não haja uma linha contínua. A gente vai ter uma série de altos e baixos o tempo todo. Não existe uma relação de causa e efeito óbvia e necessária entre o que acontecia no passado e o que acontece no presente. É por essa razão que a gente não pode dizer que exista uma relação óbvia, necessária e objetiva entre o direito romano e o direito civil atual, ou o processo, o sistema inquisitorial medieval e o sistema inquisitorial penal atual. A gente não tem esse tipo de linearidade, esse tipo de obviedade. Nós temos em diferentes contextos, eventualmente, os mesmos termos, com a mesma noção, porém sempre adaptados a cada realidade distinta. Bom, essa é uma ideia inicial, como eu falei para vocês, e como é bem colocado, é uma introdução à maneira como a gente vai fazer o estudo da história do direito. Na sequência, a gente vai pensar realmente qual é o ponto de início. Não é um ponto, talvez, de início total, absoluto, a gente nunca consegue dizer quando alguma coisa começa, né? É difícil a gente dizer onde começa o direito, qual é a primeira vez que tem um direito no mundo, porém, a gente vai, na sequência, localizar um ponto inicial, um ponto de início de conversa, né? Para que a gente possa dar algum tipo de referência primária para os nossos sistemas ou para a nossa forma de pensar o direito atualmente. Então, a ideia é que vocês consigam primeiro se dessensibilizar dessa relação, consigam perceber qual é a metodologia que a gente vai adotar. Então, se a gente for ser bastante claro, nós poderíamos dizer que a história do direito nada mais é do que um método de estudar a construção do pensamento jurídico. Então, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um caminho para que a gente possa construir uma relação entre passado e presente e, principalmente, a gente conseguir fazer as conexões necessárias entre um elemento e outro. Tá bem? Gente, tendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato, a gente vai seguir conversando. A ideia é que a gente consiga ter o diálogo mais amplo possível imaginável, né, dentro dessa nossa particularidade de momento. Mas enfim, fico à disposição e qualquer dúvida, não deixem de participar do chat, não deixem de participar do fórum, não deixem de perguntar por e-mail, mandar mensagem, a gente vai se comunicando, tá bem? Uma boa noite a todos e até!